Bom dia, boa tarde, boa noite, a depender do horário que está nos escutando. Sim, Marinês, professora, está comigo aqui no programa de hoje. Falar um pouco sobre a questão do ensino público, né? Também a situação dos professores aqui do ensino público brasileiro. Primeiramente, bom dia, Marinês, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Marinês, fala um pouco sobre você propriamente, né? O público conhecer um pouco você, o que você faz, qual a sua área de ensino. Ok, então, meu nome é Marinês, eu sou professora do Estado, né? Eu atuo na rede há 11 anos e eu sou PEB 1, atuo com educação infantil e ensino fundamental do primeiro ao quinto ano. Perfeitamente. Nesse tempo, né? Imagino que já deve ter enfrentado bastante coisa aí, né? A gente sabe que não é fácil ser professor principalmente no estado de São Paulo, né? Os Não dá nem para falar os últimos governos, né? Acho que os governos, de uma forma geral, sempre acabam buscando alguma forma de ataque à categoria, né, Marinês? Sim, realmente não é fácil atuar na sala de aula, né? Principalmente para quem é alfabetizador, né? Que são crianças pequenas de primeiro ano. Então é um trabalho muito árduo, muito difícil, no qual não é reconhecido pelos nossos governantes, por uma parte da sociedade. Enfim, no Brasil o professor é totalmente desvalorizado. Compreendo. O Um processo aí que a gente está verificando, né, que está sendo bastante complicado, é a questão da distribuição de aulas, né? O governo, mesmo agora a gente tendo o final do ano, né, saindo aí um partido, entrando outro, muda-se o partido, mas parece que a política não vai mudar muita coisa, né? Então, na verdade, a gente tem esperança que em relação a tudo isso que está acontecendo mude alguma coisa, né? Que nós estamos agora manifestando, tivemos uma manifestação agora dia 27, no qual não obtemos o que nós queríamos, que era cancelar essa atribuição injusta, na qual prejudicou e deixou muitos, mais de 20 mil professores desempregados na rede. E assim, esse governo atual, ele saiu só fazendo lambança, né? Destruindo a classe do professorado. E assim, a gente está lutando em relação a essa atribuição que é injusta, porque o que acontece? Nossa atribuição todo ano sempre foi uma bagunça, né? Uhum. Erro de compreensão, professores desgastados em atribuições quando era presencial era desgastante, mas era melhor, porque nós tínhamos visão do que estava acontecendo, nós tínhamos visão das salas, podíamos escolher nossos horários de trabalhar, a sala que a gente queria pegar a série. Hoje não, nós não temos direito a nada, nem de escolher o nosso horário. Tudo é imposto, é enfiado goela abaixo, entendeu? Entendi. Antes podia ter alguns problemas, né, algumas falhas, mas vocês pelo menos tinham uma compreensão, qualquer coisa conseguia, digamos assim, corrigir a tempo, né? Isso. Então eu vou falar um pouquinho a referente ao que está acontecendo agora, pode ser? Perfeito, pode falar. Então, o que acontece? Como eu falei, nossa atribuição de aulas, professorado, sempre foi mediante a pontuação, pelo tempo de experiência, né, do professor, pela pontuação, porque todos nós iniciamos do zero, eventuando aqui, eventuando ali, adquirindo nossos pontos. Então, eu mesma levei 7 anos para pegar uma sala livre, para pegar uma sala para eu poder trabalhar o ano todo tranquilo, 7 anos. E o que acontece agora? Esse governo colocou uma resolução, a resolução 85, no qual o professorado foi quase a escolher carga horária. Né? Eles colocaram lá carga horária de 32 horas e de 20 horas. Muitos professores escolheram carga horária porque para passar na frente, né? Porque quem tivesse a carga horária de 32, né, teria a opção de escolher a atribuição na frente. E quem pegou 20
escolheria depois, mas eles não explicaram como seria essa forma de classificação. Fizeram uma lista só, né, colocaram todos os professorado lá, que escolheu a carga de 32, inclusive professores, né, que eles não têm culpa, professores que estão iniciando agora, que nunca entraram numa sala de aula, com 0 pontos, derrubando uma professora sem querer, né, porque o Estado quer colocar professor contra professor, colocando ali pessoal que nunca trabalhou na rede, né, com 0 pontos, na frente de professoras com 60 mil pontos, quer dizer, 30 anos, 40 anos de trabalho na rede. Então, foi uma atribuição injusta, né? E na qual, o que acontece? Quem pega a carga horária de 32 horas, ele vai ter que pegar a sala dele normal, né, a sala de aula, o período lá, vamos supor, eu trabalhava da 1 às 5h50. Pega esse horário. O que acontece? Esse professor, além de pegar uma sala de aula, ele é obrigado, segundo a resolução, a complementar a carga. O que é isso? O que acontece? Esse professor ele vai trabalhar em 3, 4 escolas, né? Então, eles quase que obrigaram o professorado a enfiar o goela abaixo, tudo que eles queriam de errado com a gente. Então, o que acontece? Quem pegou 32 horas vai ter que trabalhar em 3, 4 escolas, que nem já está acontecendo, né? Se não manifestar, se não completar essa carga, lá na resolução tem uma ameaça, né? Que quem não completar essa carga perde o risco do seu contrato ser extinto. Né? Então, o que acontece? O professor vai ter que trabalhar 3, 4 escolas. Eles não respeitaram, né? Não consideraram o trajeto do professor de uma escola para outra, os imprevistos, né? De uma escola para outra, condução, porque tiraram o nosso vale-transporte, tiraram o nosso vale-refeição, nossos abonados. O professor vai ter que tirar do bolso para se locomover de uma escola para outra. É dizer que, além de toda essa dificuldade, todos os problemas que os professores já enfrentam, entre aspas, naturalmente, né, no dia a dia, no ambiente de trabalho, agora ainda está perdendo direitos outrora conquistados, né? Isso, perdemos todos os direitos conquistados. Porque, assim, essa atribuição ela é feita às cegas. Lá no dia da manifestação, que nós queríamos derrubar essa carga horária, essa resolução. Não conseguimos, mas vamos continuar na luta. Dia 4 agora vamos fazer outra, né? Só que, assim, o que acontece? Eles falam que a Secretaria de Educação, lá no dia do ato, eles afirmam que a atribuição está sendo transparente. Mas não, o que aconteceu? Professores que tinham pontos, por conta do erro de pontuação, né, que aconteceu muito, a minha classificação mesmo, durante a atribuição mudou, em 3 dias mudou acho que 100 vezes a minha classificação. Então, durante uma atribuição, isso não pode acontecer, a classificação do professor ficar subindo e descendo, no caso a minha só subiu, né, só foi para pior. Então, durante os 3 dias, no comecinho da atribuição, durante os 3 dias, a minha classificação, durante a atribuição, ela mudou. Uma coisa que não pode acontecer. A atribuição é para atribuir, não é para ficar arrumando ponto, né? O professor perdeu sala por conta de pontuação durante a atribuição, porque quem pegou sala que tinha menos ponto, porque aquela pontuação do professor estava errada, ele perdeu. E assim, a gente não escolhe mais nada. Quem escolhe é a diretoria de ensino. A gente vai lá, manifesta as escolas, né? Coloca as escolas que a gente pretende trabalhar, mesmo que não conhece, mas a gente tem que manifestar um monte de escola. Na hora da atribuição, quem está na frente, no caso o pessoal que pegou 32 horas, aparece lá a escola que ele vai trabalhar, o horário que ele vai trabalhar. Então a gente não tem nem essa opção de escolher o horário que a gente quer trabalhar. Entendeu? Quer dizer, a gente tem um compromisso, tem outra coisa para fazer, aquele horário que te colocaram para trabalhar, de repente não dá para você. O professor acumula em outra escola, em outra rede. Então, complicou muito nossa vida. Nossa, realmente é uma situação atabalhoada, né? Vocês precisam seguir conforme uma orientação de cima, né? Uma orientação de cima que, pelo que eu estou entendendo na conversa, não entende a realidade mais concreta do professor e até mesmo dificulta
E mesmo aquele professor que até, digamos assim, aceita isso, tem dificuldades, né? Porque como vai fazer o transporte, a condução de uma escola para outra, né? Como vai cumprir essa carga se também não tem os direitos, né? Os benefícios para tal? Não, e outra coisa, para dificultar mais ainda, antigamente nós tínhamos uma tal de hora-aulas, né? Aham. Falta-aula. E hoje nós não temos mais. O que, que acontece? Se eu entro, meu período de entrada no meu trabalho é a uma, se eu chegar a 1h15, não preciso mais nem dar aula, eu perco meu dia. Nossa. Eu preciso ministrar aula, eu perco meu dia. Então eles tiraram até isso. Então, quer dizer, o professor está indo trabalhar, fura o pneu do carro, tem um imprevisto. Se ele chegar 1h15 e 20 no trabalho, não adianta mais, porque ele vai ser, mesmo que ele, não adianta trabalhar, entrar em sala de aula, porque ele vai perder o dia. Então foram muitas perdas, muitas injustiças com o professorado. Assim, a gente está indignado, né? Eu tenho relatos de uma professora nos grupos que eu estou, muito triste, de vários, né? Mas esse me tocou muito, em que Uhum. ela relata que escolheu 32 horas, por quê? Para não ficar, né? Para pegar uma sala, mas que não teria como ela assumir essa sala porque ela tem um filho deficiente e só o esposo morreu de Covid, só tem ela para cuidar do filho e ela precisa estar levando essa criança, né, diariamente em consultas e tal. Como que essa professora vai cuidar da família, do filho, tendo que trabalhar em 3, 4 escolas? Então, assim, dificultou, prejudicou quem pegou 20 e dificultou quem pegou 32. Entendeu? Porque eles estão impondo goela abaixo o que eles querem para o professor. E você falou desses vários problemas, né? Uma questão que a gente acompanha também, até chegamos a entrevistar aqui no canal, é os chamados professores categoria O, né? Quer dizer, se já não é fácil, de uma forma geral, ser professor no estado de São Paulo, a chamada categoria O, né? Acho que a senhora pode até explicar melhor para o ouvinte. É até mais difícil, né? Porque geralmente são aqueles professores que têm até menos direitos, né, do que os próprios professores em geral do estado, né? Isso, então, é assim, o professor categoria O é aquele professor que ele trabalha sobre um contrato, né? Vai lá, contrato de 2 anos, encerra, aí tem todo aquele, aí todo ano tem aquela coisa de fazer inscrição, de ficar naquela coisa se vai renovar, se não vai renovar, que nesse ano mesmo, né? Não ia renovar nossos contratos e última hora resolveram renovar, só que não adiantou nada renovar o contrato porque ficou esse monte de professor, milhares, não são assim dezenas, são milhares de professores desempregados. E a gente não tem direito a um IANSP, né? O NPS, o o imposto de renda vem lá, tudo aqueles absurdos, né? Mas a gente não tem direito de um IANSP. O efetivo, ele tem assim, efetivo tem uma vantagem, assim, mas também não é aquela coisa. Aí tem os Fs, que são os estáveis, né? Mas assim, independente de categoria, o professorado está sendo muito prejudicado, até os efetivos, por causa dessa nova carreira, dessa carga horária, também foram prejudicados. Essa nova carreira que está aí é só para prejudicar o professor. O professorado categoria O não teve nem opção, foi obrigado, assim, a gente não tem opção de falar se quer ou não quer essa nova carreira. Esse salário, que não é mais nem salário, né, pagamento, é até vergonha esse nome, subsídio, que eles colocaram lá, subsídio de 5 mil reais, é mentiroso. Nenhum professor recebe 5 mil reais, entendeu? Então, assim, o governo propaga as mentiras na televisão, as pessoas que não entendem, que não sabem realmente o que está acontecendo, ai, o professor está ganhando 5 mil, ai, sabe? Então, eles jogam até a gente contra, a sociedade contra nós, com tanta mentira, com tanta informação mentirosa. Você tocou num ponto bastante interessante, Marinês, que a sociedade, de uma forma geral, né, mesmo a gente no jornalismo que ainda acompanha mais, né, tenta acompanhar mais essas questões, mesmo a gente não tem toda a compreensão, né, todo o conhecimento aí do que está acontecendo. Imagine o cidadão comum, né, que acha que tá botando aí o filho na escola e que tá tudo bem, tá tudo ok e não sabe, acho que nem metade, né, de todos os problemas que se passam.
Não sabe, porque eu mesma já ouvi falar, né, a gente geralmente a gente tira do nosso bolso quando é dia das crianças, né? Alguma festividade na escola, a gente tira do nosso bolso para dar gradinho para os alunos e tal. E aconteceu um fato, né? Esse ano que eu estava em sala de aula, a gente pediu prenda para fazer uma festa, alguma coisa, uma festa junina na escola. E um segundo relato de um aluno, ele falou para mim que não ia trazer porque a mãe disse que eu ganhava 5 mil reais, que eu ganhava bem, sabe? Então a Nossa, sociedade não tem noção do que a gente passa na sala de aula, do que realmente acontece. Eu mesmo no Face, né? O pessoal comentando, o professor ganhou salário de 5 mil reais, isso aqui que tem, mas eles não falam do salário dos políticos, né? Desse novo governo que está entrando aí, que nem assumiu, já está querendo um aumento de 50%. E para a gente, ficamos anos sem um reajuste. Aí o que ele colocou? Esse subsídio que é mentiroso. Porque ninguém, nem eu mesmo, nunca recebi 5 mil reais na minha vida. O desconto do INPS é um absurdo. Tudo que eles pagam para nós tem com desconto de INSS, de imposto de renda. Esse bônus, vou falar um pouquinho do bônus, outra coisa mentirosa, entendeu? Tem professor, foi falado na TV que esse atual governo aí aplicou não sei quantos bilhões para pagar o bônus para o professor. Tem professor recebendo R$ 6 de bônus, R$ 20 com desconto. Eu tenho olerites com descontos de R$ 6 com desconto de INPS, de imposto de renda, gente. Olha o absurdo. ou seja, Então, não é tudo isso que falam, né? Não, a realidade é totalmente diferente. A gente quer saber aonde que foi parar esse dinheiro que foi destinado a pagar os bônus para o professorado, que algumas escolas não alcançou, né, a meta, que tem que alcançar uma meta, mas como que nós íamos alcançar uma meta se nós, esse bônus referente ao ano de 2021, estávamos em pandemia, trabalhando online, tínhamos que fazer vídeo com as crianças, alcançar as crianças, fazer busca ativa, muito difícil o trabalho com a família, que a gente chamava, a criança não comparecia para fazer o vídeo, para fazer atividades online. Então, foi um ano muito difícil, em que nós ouvimos do senhor Dória que os professores estavam em casa tomando suquinho de laranja. Ouvíamos muito que o professor estava em casa ganhando sem trabalhar. Gente, às vezes era meia-noite, 11 horas da noite, tinha mãe me mandando mensagem, entendeu? Então foi um ano muito difícil, muito complicado para a gente e para os educandos, né? Porque assim, no presencial já é difícil você alcançar uma criança, imagina esse trabalho online, né? A família já não comparece, muitas famílias, né? Já não comparece no presencial, imagina a distância, o trabalho online. Então é muito difícil, não é fácil não. A gente fez uma ampla cobertura durante a. Quer dizer, ainda estamos enfrentando, né, a questão da pandemia, não dá nem para dizer durante, mas digamos, durante esse período mais tenso, né, entre 2021 e 2022 agora da pandemia, falamos com muitos professores relatando justamente tudo isso que você nos trouxe aqui, né? E essas questões apontadas inclusive pelos próprios governantes, né? De que os professores estariam falando num bom português sendo folgados, né? Na verdade é totalmente o oposto, né? Na verdade tinha professor que se pudesse, né? Se não fossem as condições de saúde da época, prefeririam estar trabalhando localmente, né? Porque pelo home office estava sendo quase uma tortura para muitos, né? Então, realmente, uma tortura para nós, porque estávamos usando nossa internet. Depois de muito tempo, o governo resolveu ceder o chip, né? Mas é assim, o trabalho. Nós trabalhamos, eu falo por mim e por muitos professores, na época da pandemia, trabalhamos muito mais do que no presencial. Muito mais, sabe? Imagina você fazer videochamada com 30 crianças, né? No dia, então não dava tempo. Você chamava uma, ficava ali, tinha que ficar um tempo com aquela criança
para fazer em grupo não dava, porque as criançadas, né, conversavam, então tinha que ser no individual para você tentar alcançar aquela criança a fazer alguma coisa. E nós nos esforçamos muito. Eu trabalhei muito, eu não tinha hora às vezes nem para comer, porque eu estava em videochamada com a criança. Então é muito desrespeito, é muita falta de consideração com o professor. É assim, tem muito professor. Eu estou indignada, né? Eu vou começar o ano desempregada. Estou indignada, podia estar com a minha sala, se a distribuição voltasse a ser como era antes, por pontuação, as claras, o professor está ali vendo as salas que tem. A gente manifestou escola, eu manifestei 14 escolas. Como que eu vou saber se aquela escola que eu manifestei não tinha mais vaga, se foi atribuído para um outro professor? Então a gente não tem certeza de nada, a gente não tem nada transparente. O que mais me revolta é a Secretaria da Educação falar que está, que nem falaram na reportagem da Globo, que está sendo transparente, que o professor tem a opção de escolher a hora que ele quer, colocar até umas outras cargas horárias lá que não existe, que nós só tínhamos opção em categoria O de 32 e 20. Então é uma mentirada, sabe? Tá sendo horrível para muitos professores. E, Marinês, como o movimento, né, os professores, tá sendo a organização, né, a gente sabe que, apesar, né, de algumas divergências políticas que nós temos com o sindicato, né, mas o sindicato, a POSP, querendo ou não, é um dos mais importantes do país, até pelo número de filiados, né, pelo poder de luta que eles têm. Como que está sendo aí a tentativa, né, de contra-ataque aí por parte do sindicato, né? A mobilização, tem se falado alguma coisa? Então, a gente está se movendo sim. No ato do dia 27 agora que passou, dia 27 do 12, a gente formamos grupos, né? Combinamos e tal. Assim, não foi tanto de professor que nós desejávamos, né? Que nem eu sou nova, é a primeira manifestação que eu faço, porque antigamente nas outras manifestações eu ainda não era formada, eu não estava na rede. Mas assim, a primeira manifestação que eu estou participando, dessa do dia 27, não foi o que a gente esperava pelo total de professor, né? Porque assim, na verdade, o professorado, ele é uma categoria um pouco dividida. Uhum. O pessoal parece que tem medo de ir para a luta, de brigar pelo direito, né? Que nem assim, tem professor que se acomoda, né? Espera o outro amigo, o colega ir lá lutar. Quando tá tudo bem para todo mundo. Quando tá ruim para todo mundo, mas mesmo assim não busca uma forma de lutar. Em relação ao que você falou do sindicato, no dia 27 tivemos uma quantidade, né, de professores considerável, mas não o que desejávamos. Agora, para esse ato do dia 4, provavelmente, esperamos que seja um ato assim, que fique na história, porque agora nós temos, né, a professora Bebel, a presidente do sindicato, vai estar lá. Na outra que teve o professor Gianazzi, estava lá, vai estar conosco também agora dia 4. Então a gente agora já está com mais força, porque em várias reuniões o sindicato chamou, em outras que teve, o professorado poucos compareceram, né? Então agora a gente está grupo de Telegram, outros grupos WhatsApp. Então a gente eu tenho certeza que esse ato do dia 4 vai ser bem significativo para a nossa luta. É bom porque, como tem a própria presidente, né, que também é deputada estadual, né, e entre outros, o professor Carlos Gianazzi, né, também deputados, entre outras forças políticas, né, que também apoiam a categoria e, claro, né, o mais importante, a própria categoria ali presente, manifestando, se representando. A gente espera também que vocês consigam fazer um belo ato, né, nesse dia 4 e que tenha toda a visibilidade, né, para as pessoas entenderem melhor tudo isso que a gente está conversando aqui hoje, né, Marinês? Com certeza, espero que seja assim, um ato bem significativo.
Em relação ao professor Genásio, né, sempre esteve conosco, ele faz vários vídeos relatando os problemas da educação. Ele tem um projeto, né, dos professores, categoria O, mas que não é aprovado, porque tudo que é de bom, ninguém aprova, né, de uma forma geral, para a população, para as pessoas, para o povo, nada é aprovado de bom. Agora, o que é de ruim, eles fecham a porta lá, né, as surdinas vão como é que se fala? Na calada da noite, né? Na calada da noite vão lá, metendo canetão e assinando os projetos que para o povo não tem benefício nenhum, só para eles. Compreendo. Dia 4, então, já tem o horário, o endereço do ato, Marinês? Então, nós vamos primeiro para aqui o pessoal de Mauá, né? Nós vamos primeiro para a BUESP aqui, né? Se reunir, porque a gente se reúne primeiro, pessoal, depois nós vamos lá para a Secretaria da Saúde na República, ou para a Secretaria da Educação na República, né? E pelo que eu tô vendo, estou num grupo de Telegram muito grande, o pessoal também está se mobilizando. No último ato teve professores de São Bernardo, Campinas. Então agora com essa divulgação, com essa manifestação que já houve, então eu acho que vai ser um ato bem mais grandioso. Perfeito. Assim esperamos, né? Vamos ficar de olho também para aqueles que estiverem acompanhando e não sabem, né? O Guilherme, aqui do podcast, somos de São José dos Campos. Esperamos também mobilização aqui, né? Dos professores do Vale do Paraíba. E evidentemente estaremos acompanhando, né? Para poder saber como que está sendo aí a movimentação e desejamos sorte aí também, né, para vocês na mobilização aí em frente à Secretaria da Educação e claro, né, só reforçando então, dia 4, né? Isso, acho que provavelmente às 10 horas. Perfeito, tá aí dado o recado então. Marinês, algo que você queira concluir aí para a nossa conversa de hoje? Então, eu quero concluir o seguinte, né, que eu desejo, né, que isso seja mudado, né, essa atribuição seja mudada, porque está causando indignação, tristeza, né, um monte de professor aí vai entrar o ano já sabendo que o ano que vem está desempregado. Já temos vários desempregos, né, com mais essa massa de professor desempregado. E assim, a categoria O é a maioria no estado. Eles falam em concurso público, que nem está falando aí, né, que vai ter essas promessas, para 15 mil. 15 mil não dá nem para nada, porque somos mais de 50 mil professores. É bom ter o concurso? Mas aí entra 15 mil, vai continuar a categoria O. Muitos professores efetivos se aposentando, né? Professores ficando doentes. Então, fica a minha indignação, né? Meu repúdio com a Secretaria da Educação, que está agindo de má fé. E eu desejo que que o ano que vem, as coisas se ajeitem e a gente possa, todo mundo, né, ter o seu emprego para poder sobreviver, né? Compreendo. Bom, ouvintes, ouvimos aqui a professora Marinês, né? Acho que foram importantes colocações que ela fez aqui para gente e para compreendermos a situação do ensino público no estado de São Paulo. Não é diferente, com certeza, de você que está ouvindo em muitos outros estados, né? Que, graças a Deus, aí, com todo o empenho a gente procura chegar, né, e falar dos problemas do país de uma forma geral. E agradeço aqui, professora Marinês, todos os demais professores, professoras que já estiveram conosco e os que ainda estarão, né, para poder estar falando sobre essa questão da luta. Professora Marinês, muito obrigado. Obrigada, eu que agradeço. Eu quero ressaltar que é um estado de São Paulo todo, viu? Muito obrigada, eu que agradeço. Maravilha.